Vamos lá, turminha, continuar nossa viagem pelos continentes. Nós vimos sobre a América na aula passada, né? Nós fizemos um apanhado geral sobre os continentes e começamos a estudar o continente americano. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a África. Aqui ele traz o mapa do continente africano, né? O que a gente pode destacar de mais importante na África? É um dos continentes mais populosos do mundo e o continente onde mais tem pobreza, tá? Existem regiões desenvolvidas? Existem muitas regiões desenvolvidas no continente africano. Desenvolvida que eu falo é no fato de ser, não tem nenhum país rico, tá? É rico que eu falo que seja país desenvolvido. Todos são considerados subdesenvolvidos ou paupérrimos. E daí ele destaca que em alguns países tem umas áreas superpopulosas, né? Como no caso aqui ele vem falando do Cairo, que é a capital do Egito, Lagos, a capital da Nigéria, Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, tá? Daí eu tenho aqui, ó, República Democrática do Congo, tenho é importante a gente destacar a África do Sul. Olha aqui o Egito, aqui em cima. Ele não vem destacando onde estão as capitais, né? Essas são áreas mais desenvolvidas. A Nigéria aqui, ó. A Nigéria vai se destacar na economia, tanto é que ele fala até aqui em cima, a Nigéria, ela faz parte da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de tanto petróleo que ela possui. E isso fez com que houvesse um enriquecimento do país e uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, mas ainda a divisão social em classes sociais lá é muito marcante, tá? No continente africano, eu tenho os países mais pobres do mundo. Dentre eles estão a Etiópia, a Somália. Depois ele destaca aqui Serra Leoa, mas também ele esquece de falar da Eritreia, que é uma região paupérrima, tá? Depois eu venho aqui para Serra Leoa, que está aqui, ó. E sabe o que é triste em Serra Leoa, gente? Está entre os países mais pobres do mundo e entre os países que mais têm diamante no mundo. O continente africano é um continente de muitas riquezas minerais. Só que o que aconteceu ali? Essas riquezas não foram exploradas pelos povos do local. Essas riquezas foram exploradas por indústrias europeias, nos dias atuais, indústrias chinesas. Então, vem essas indústrias de fora, no período que foram as indústrias europeias, que continuam algumas até os dias de hoje, desde o período colonial que ocupou esse espaço, dividiu entre as nações europeias o território da África, como se eles fossem donos do mundo, né? E acabaram explorando o que eles conseguiram aqui dentro, tá? Essa divisão que você vê de países que existe na África nos dias de hoje não ocorreu feita pelos povos africanos. Quem fez essa divisão foram os europeus. E eles não respeitaram as nações, porque existem diversas nações que são as tribos diferentes dentro de cada país aí. E daí o que aconteceu? Muitos países vivem em conflito, em guerra, por causa de ter nações diferentes. Olha um destaque que ele traz aqui também, que estima-se que milhões de africanos vivam com o equivalente a menos de $1 por dia. Você imagina você ter que sobreviver com menos de R$ 5 por dia para se alimentar, para se vestir. Imagina, tá? É, o passado de exploração no período da colonização do continente africano foi muito terrível, muito terrível. Tanto é que uma das regiões mais marcantes desse processo foi na África do Sul, em que vocês vão ver isso na história um pouquinho mais na frente, se eu não me engano, no oitavo ou no nono ano, sobre o apartheid, que foi um período na África do Sul em que a maioria negra não tinha direito nenhum
e a minoria branca tinha todo o direito possível, até mesmo de bater e matar um negro. Olha para vocês verem que absurdo, tá? E esse processo de colonização ele foi totalmente exploratório. As empresas vieram, sugaram tudo o que podia e depois, quando foram embora, deixaram só o rastro de miséria para o povo africano. Nos dias atuais, ele encerra aí o conteúdo dizendo que nos dias atuais, a maioria dos países da África teve uma melhora na qualidade de vida. Esses mais pobres, essa melhora foi muito pequena. Mas teve outros países, como a África do Sul, o Egito, a Nigéria principalmente, a República Democrática do Congo, que tiveram uma melhora nas condições sociais, teve um desenvolvimento econômico que melhorou um pouco as condições sociais do continente africano. Uma coisa que o continente que não traz aqui no texto é que uma coisa que assola o continente africano também é a AIDS, tá? Uma doença que mata muita gente. Para vocês terem ideia, teve tribos africanas que já desapareceram porque morreram todas as pessoas. As crianças já nasciam com AIDS. Hoje em dia, para algumas tribos não desaparecer, eles estão fazendo um tratamento, porque a AIDS não tem cura, né, gente? Mas se a criança for tirada sem ser por parto normal, por cesariana, ela tem a chance de não ter a AIDS. Então eles estão fazendo isso, convencendo as tribos a fazer isso, para que eles possam ter continuidade da cultura deles. Olha para vocês verem que triste. Além da AIDS, tem o ébola, que é uma doença arrasadora, que mata em 5 dias, onde a pessoa começa a verter sangue pela pele, pelos olhos, pela boca, pelo ânus. É uma doença que arrebenta os órgãos da pessoa por dentro. E todo mundo tem medo dessa doença se espalhar pelo restante do mundo. E alguns países da África ainda não conseguiram controlar essa doença. Tá certo? Então é um continente muito sofrido, o continente africano, desde o seu processo colonial até os dias atuais. Tá bom? Se vocês tiverem mais alguma colocação ou quiserem fazer algum comentário, ou se eu deixei de comentar alguma coisa que você acha importante, por favor, coloquem lá na sala de aula.